Se você deseja aprender a criar um mapa de calor no Excel, então esse vídeo é para você. Existe um ditado que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e de fato, um simples gráfico, na maioria das vezes, ele pode representar melhor um conjunto de dados do que a simples visão de números aleatórios em uma tabela. E quando você deseja demonstrar a intensidade dos dados em pontos geográficos, não há como negar que um mapa de calor é uma das melhores opções. Eu sou Hermes Santos, do site excelise.com.br, e nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para criar mapas de calor no Excel para enriquecer ainda mais o conteúdo aí das suas planilhas. Vamos nessa? Mas primeiro, pode ser que você esteja se perguntando o que é um mapa de calor? Bem, o mapa de calor no Excel é basicamente uma representação visual que te fornece uma visão comparativa de um conjunto de dados. Por exemplo, neste conjunto de dados é possível identificar facilmente quais são os meses em que as vendas foram mais baixas, ou seja, destacadas em vermelho, em comparação com os demais meses. Neste caso, as cores são atribuídas com base no valor da célula. A escala de cores ela vai do verde, passando para o amarelo, até chegar no vermelho, onde os valores mais altos são da cor verde e os valores mais baixos são da cor vermelha. A maneira mais simples de criar um mapa de calor no Excel com certeza é pintando as células de acordo com os valores contidos nela. No entanto, esse de longe não é o método mais adequado, afinal, além de ser trabalhoso, você também deverá refazer o processo caso os valores venham a ser alterados. Portanto, em vez de fazer um trabalho manual, você pode usar a formatação condicional para destacar as células de acordo com o valor contido nelas. Dessa forma, caso você altere os valores nas células, a cor de fundo e o formato da célula, eles irão atualizar automaticamente o seu mapa de calor com base nas regras pré-especificadas na formatação condicional. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um mapa de calor usando formatação condicional, como criar um mapa de calor dinâmico no Excel, e como criar um mapa de calor em tabelas dinâmicas no Excel. Como criar um mapa de calor usando a formatação condicional. Então, nesse primeiro exemplo, suponha que você tenha um conjunto de dados conforme mostrado aqui. E aí, para criar um mapa de calor usando esse conjunto de dados, basta seguir as etapas. Primeiro, selecione o conjunto de dados. Nesse exemplo, será o intervalo de B2 a D13. Depois, acesse a guia Página Inicial, Formatação Condicional, e escolha a opção Escalas de Cor. Note que o Excel irá mostrar várias combinações de cores que podem ser usadas para destacar os dados. A escala de cores mais comum é a primeira, em que células com valores altos são destacadas em verde e mais baixas em vermelho. Observe que à medida que você passa o mouse sobre as escalas de cores, é possível visualizar em tempo real como elas serão aplicadas no seu conjunto de dados. E aí você pode selecionar uma opção conforme a sua preferência. Para esse exemplo, eu vou selecionar aqui a primeira opção. Após escolher aqui a primeira opção no grupo Escalas de Cor, eu vou ter o seguinte resultado. Então note que por padrão o Excel ele atribuiu a cor vermelha ao valor mais baixo e a cor verde ao valor mais alto. E todos os valores restantes eles obtêm uma cor com base no valor. Portanto, existe aí um gradiente com diferentes tons das três cores com base no valor. Como criar um mapa de calor dinâmico no Excel? Como você deve saber, a formatação condicional ela depende especificamente do valor de uma célula. Desse modo, assim que você altera o valor, a formatação condicional ela é recalculada e alterada quando necessário. Isso torna possível criar um mapa de calor dinâmico. Então, neste exemplo, eu tenho aqui um mapa de calor que muda conforme eu uso aqui a barra de rolagem para alterar o ano. Esse tipo de mapa de calor dinâmico ele pode ser usado em dashboards, onde você tem uma restrição de espaço, mas você deseja que o usuário ele acesse todo o conjunto de dados. E aí, para você criar esse modelo é bem simples. Observe aqui que eu tenho um conjunto de dados completo que será usado para criar o mapa de calor dinâmico. E aí, em uma nova planilha, ou se você preferir na mesma planilha, insira os nomes dos meses. Para isso basta copiar e colar aqui os dados originais, desta maneira. Depois acesse a guia Desenvolvedor, Controles, Inserir barra de rolagem. Agora clique aqui em qualquer lugar da sua planilha e o Excel irá inserir uma barra de rolagem, dessa maneira. Clique com o botão direito do mouse na barra de rolagem que você criou e clique aqui em Formatar Controle.
na caixa de diálogo Formatar controle, faça as seguintes alterações. Em valor atual, insira 1. Em valor mínimo, 1 também. Em valor máximo, 5. E em vínculo de célula, eu vou inserir aqui a PLA1. E eu vou colocar aqui a célula, por exemplo, J1. Você pode clicar no ícone à direita e selecionar manualmente a célula que você desejar vincular à sua barra de rolagem. Para finalizar, clique em OK. Agora, na célula B1, insira a seguinte fórmula conforme mostrado aí na tela. Obviamente, você deverá adaptar essa fórmula para a sua necessidade aí nas suas planilhas. Depois, redimensione e coloque a barra de rolagem na parte inferior do conjunto de dados, dessa maneira. Por fim, arraste a fórmula para as demais células. Agora, insira a formatação condicional nas células conforme mostrado anteriormente. Pronto, o mapa de calor com a barra de rolagem está concluído. E aí note que conforme eu altero a barra de rolagem, os valores e a formatação condicional estão alterados automaticamente. Como criar um mapa de calor no Excel usando uma tabela dinâmica? O uso de formatação condicional em tabelas dinâmicas, ele funciona do mesmo modo. No entanto, existe algo importante que você precisa saber. Então, suponha que você tenha uma tabela dinâmica conforme mostrado neste exemplo, e para criar um mapa de calor nessa tabela dinâmica, é bem simples, basta selecionar as células, nesse caso o intervalo B4 a D13, em seguida acessar a guia Página Inicial, Formatação Condicional, Escalas de cor e selecionar a escala de cor que você deseja aplicar, conforme mostrado anteriormente. E aí observe que isso irá criar instantaneamente um mapa de calor na tabela dinâmica. No entanto, o problema com esse método é que se você adicionar novos dados na sua tabela dinâmica e atualizar essa tabela, a formatação condicional ela não vai ser aplicada aos novos dados. Isso ocorre pois eu apliquei aqui a formatação condicional somente nas células B4 a D13. Deste modo, se você deseja que esse mapa de calor ele seja dinâmico de modo que seja atualizado quando os novos dados forem adicionados na sua tabela, basta seguir as etapas. Primeiro, selecione um intervalo da sua tabela dinâmica atual, depois acesse a guia Página Inicial, Formatação Condicional, Escalas de cor e selecione a escala de cor que você deseja aplicar. Em seguida, novamente acesse a guia Página Inicial, Formatação Condicional, Gerenciar regras. Aqui no gerenciador de regras de formatação condicional, clique no botão Editar. Na caixa de diálogo Editar regra de formatação, selecione a terceira opção, todas as células mostrando valores para data e loja. Pronto, agora a formatação condicional ela será atualizada sempre que você adicionar novos dados aí na sua tabela dinâmica. E apenas um detalhe importante, a formatação condicional ela vai desaparecer se você alterar campos de linha e coluna. Por exemplo, se você remover aqui o campo data e aplicá-lo novamente, a formatação condicional ela vai ser perdida. E aí você vai precisar reaplicar novamente. Então essa foi a dica de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, basta deixar o seu comentário abaixo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.